Hoje vamos embarcar em uma história fascinante que mistura talento, superação e decisões surpreendentes. Imagine um atacante tão letal que transformava cada toque na bola em magia, conquistando multidões e acumulando recordes. Este é o conto de Françoaldo Senna de Souza, ou como ficou eternizado, França, um ídolo do futebol brasileiro que brilhou intensamente com a camisa do São Paulo e deixou marcas no futebol mundial. Mas o que levou esse craque a trocar os holofotes dos gramados por uma vida discreta no Japão? Por que ele nunca voltou ao clube do coração, mesmo sendo o quinto maior artilheiro de sua história? E o que o impediu de aceitar convites tentadores de gigantes como Flamengo, Santos e até do rival Palmeiras? Antes de seguirmos com essa jornada de altos e baixos, conquistas e mistérios, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis como essa, de craques que marcaram uma era no futebol e que merecem ser lembrados. Prepare-se para conhecer a história de França como você nunca viu. Dos gols inesquecíveis aos bastidores das escolhas que mudaram sua vida e carreira para sempre. A história de França no futebol começa de forma humilde, mas repleta de determinação. Natural de Codó, no Maranhão, ele se mudou ainda jovem para Manaus, no Amazonas, aos 11 anos. Foi lá que seu talento começou a ganhar forma ao ingressar no juvenil do Nacional. Em 1993, França mostrou que tinha algo especial. Foi o grande destaque do campeonato amazonense da categoria, conquistando o título de forma invicta e sagrando-se artilheiro com impressionantes 28 gols em apenas 12 partidas. Com atuações tão marcantes, França chamou a atenção de olheiros e deu o primeiro grande salto em sua carreira, ao assinar contrato com o 15 de Jaú, em 1994. Em um ambiente mais competitivo, ele começou a amadurecer como jogador e demonstrar suas qualidades. Foi então que, no final de 1995, veio a oportunidade de sua vida. Uma proposta para vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ao chegar no Morumbi, França encontrou um elenco competitivo e precisou batalhar muito para mostrar seu valor. Mesmo assim, já em 1996, deixou sua marca na Copa São Paulo de Juniores e no Campeonato Paulista daquele ano, ainda que na reserva de atacantes consagrados como Müller e Almir, aproveitou as oportunidades com maestria. Foram 8 gols no torneio, incluindo uma pintura de bicicleta contra o Rio Branco no Pacaembu. Esse início brilhante indicava que França não era apenas mais um atacante promissor, mas sim um jogador com potencial para fazer história no futebol brasileiro. Quando França chegou ao São Paulo, no final de 1995, ele sabia que não seria fácil conquistar seu espaço. O clube vivia uma fase de transição após os anos dourados do início da década de 90, e o jovem atacante precisava provar seu valor em meio a nomes mais experientes. Mesmo assim, o talento de França não demorou a aparecer. Em 1996, ele participou da Copa São Paulo de Juniores, mostrando faro de gol e uma habilidade impressionante dentro da área. No mesmo ano, disputou o Campeonato Paulista e, mesmo como reserva, marcou 8 gols, sendo um deles inesquecível: uma bicicleta no Pacaembu contra o Rio Branco. Nos anos seguintes, França foi crescendo dentro do clube. Ele se tornou uma peça fundamental no elenco e passou a ser o homem de referência no ataque. Seu estilo de jogo era clássico, oportunista, rápido e frio na hora de finalizar. França sabia como ninguém aproveitar as chances que surgiam, e suas atuações começaram a chamar a atenção do Brasil inteiro. As glórias vieram com força nos anos seguintes. Em 1998, França conquistou seu primeiro grande título com a camisa do São Paulo, o Campeonato Paulista. Naquela edição, ele foi mais do que um campeão. Foi o artilheiro da competição, com 12 gols marcados, mostrando que era um atacante letal.
O Paulista de 2000 veio para consolidar de vez sua importância no clube. Mais uma vez, França brilhou e foi o grande goleador do campeonato, com 18 gols, levando o São Paulo a mais uma taça. Mas não parou por aí. Em 2001, ele ajudou o tricolor a conquistar o torneio Rio-São Paulo, competição que reunia as maiores equipes do futebol paulista e carioca. Mais uma vez, França se destacou como artilheiro do torneio, com 6 gols. E em 2002, antes de deixar o São Paulo, ele foi novamente o grande nome do time no Rio-São Paulo, marcando impressionantes 19 gols, um número que prova sua capacidade única de balançar as redes. Entre 1996 e 2002, França disputou 327 partidas pelo São Paulo e marcou 182 gols, tornando-se o quinto maior artilheiro da história do clube. Ele ficou atrás apenas de lendas como Serginho Chulapa, Gino Orlando, Luiz Fabiano e Teixeirinha. França não era apenas um goleador, mas um verdadeiro ídolo tricolor, que conquistou o respeito e a admiração de toda a torcida. Depois de conquistar tudo o que podia com a camisa do São Paulo e se consolidar como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, França despertou o interesse do futebol europeu. Em 2002, o atacante foi negociado com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 12 milhões de dólares. A transferência foi vista como um grande passo para sua carreira, levando-o a um dos centros mais competitivos do futebol mundial. No Bayer Leverkusen, França enfrentou um desafio comum para muitos brasileiros que chegam à Europa: a adaptação. O futebol alemão, marcado pela intensidade física e por um estilo de jogo mais direto, exigia uma rápida evolução. Na primeira temporada, França teve dificuldades para se firmar como titular e passou algum tempo no banco de reservas. Mesmo assim, ele mostrou seu valor sempre que esteve em campo, marcando gols importantes. Já na temporada 2003-2004, França deu a volta por cima e se destacou no ataque do Leverkusen, ao lado do búlgaro Dimitar Berbatov. A dupla foi fundamental para a equipe terminar o campeonato alemão na terceira colocação, garantindo a vaga na Liga dos Campeões. França viveu momentos memoráveis nessa fase, como a goleada sobre o Bayern de Munique por 4-1, quando marcou 2 gols, e a vitória expressiva sobre o Real Madrid, por 3-0, pela Champions League. Essas atuações colocaram o atacante em evidência e provaram que ele era capaz de brilhar no futebol europeu. No entanto, lesões começaram a atrapalhar sua sequência. Apesar de um bom começo na terceira temporada, França sofreu uma contusão que comprometeu seu rendimento. O atacante não conseguiu recuperar o mesmo ritmo e, em 2005, encerrou sua passagem pelo Bayer Leverkusen após disputar 3 temporadas no clube. Ainda em 2005, França recebeu uma proposta do Kashiwa Reysol, do Japão, e decidiu seguir sua carreira no futebol asiático. O Japão se mostrou um novo capítulo promissor, onde o atacante reencontrou seu faro de gol e voltou a ser protagonista. França ajudou o Kashiwa Reysol a retornar à primeira divisão japonesa após o rebaixamento, consolidando sua importância para a equipe e sendo peça-chave nos títulos que viriam mais tarde. Ao longo de suas passagens pela Alemanha e Japão, França mostrou não apenas talento, mas também resiliência. Ele soube se adaptar a diferentes culturas e estilos de jogo, provando que o faro de gol de um grande atacante ultrapassa qualquer barreira geográfica. Apesar de ser reconhecido como um jogador talentoso e letal dentro da área, França também teve sua trajetória marcada por algumas polêmicas durante sua carreira. Embora não fosse do tipo que buscava os holofotes fora das 4 linhas, algumas situações acabaram colocando o nome do atacante em destaque de forma controversa.
Uma das polêmicas mais conhecidas ocorreu em 2002, ainda no São Paulo, em uma partida contra o Corinthians, válida pelas semifinais da Copa do Brasil. França, que estava em grande fase e vivia sua última temporada no clube antes de se transferir para o Bayer Leverkusen, sofreu uma grave lesão após um choque forte durante o jogo. A disputa foi intensa, com muitos lances duros, e o atacante acabou deixando o campo machucado, o que gerou debates sobre a violência excessiva naquela partida e, principalmente, o impacto da lesão em sua ausência da Copa do Mundo de 2002. França vinha sendo cotado para integrar a seleção brasileira, que foi pentacampeã no Mundial, mas a contusão encerrou qualquer possibilidade. Outra situação polêmica veio após sua ida para a Alemanha. Durante a adaptação no Bayer Leverkusen, França chegou a ser criticado pela imprensa alemã por questões relacionadas ao seu condicionamento físico. Acostumado a um futebol mais técnico e cadenciado no Brasil, ele enfrentou dificuldades com o ritmo mais acelerado da Bundesliga e houve rumores de que o atacante estaria acima do peso em sua primeira temporada. França negou as especulações e provou seu valor na temporada seguinte, quando se tornou um dos protagonistas do time. Ainda em solo alemão, França foi alvo de outra polêmica relacionada à sua postura em campo. Alguns críticos apontaram que o atacante brasileiro tinha um estilo considerado preguiçoso em determinadas partidas. No entanto, a cobrança exagerada era algo comum com jogadores brasileiros na Europa, e França rebateu as críticas com gols decisivos, especialmente contra grandes rivais, como Bayern de Munique e Real Madrid. No Japão, já na reta final da carreira, França teve uma curta passagem pelo Yokohama FC em 2011, onde jogou apenas 5 partidas e marcou 1 gol. Houve especulações de que França estaria desanimado com o futebol e próximo de anunciar sua aposentadoria, o que de fato ocorreu pouco tempo depois. Por fim, uma polêmica que marcou sua despedida do futebol foi a revelação de que recusou convites de clubes brasileiros, incluindo Santos e Flamengo, por respeito à sua história no São Paulo. Apesar dessas polêmicas, França sempre manteve sua imagem como um profissional dedicado, capaz de responder às críticas dentro de campo, com gols e atuações memoráveis. França, apesar de ter sido um jogador de futebol focado em seu desempenho em campo, não ficou imune à ostentação que é frequentemente associada ao sucesso financeiro no esporte e, consequentemente, passou a desfrutar de uma vida de luxo. Durante sua passagem pelo Bayer Leverkusen, por exemplo, o valor da sua transferência foi astronômico, cerca de 12 milhões de dólares, um montante que consolidou a sua posição como um dos principais atacantes do futebol europeu. Entre as ostentações, destacam-se suas viagens a destinos exóticos e o gosto por carros de luxo. Sua preferência por uma vida mais tranquila e estável no Japão foi percebida também por seu ambiente social, no qual ele mantinha uma aparência de sucesso, mas de forma mais discreta, comparado a outros jogadores da mesma época. Além disso, mesmo com o estilo discreto, após sua aposentadoria, França se estabeleceu no Japão, um país conhecido pela sua qualidade de vida e estabilidade social, onde ele decidiu viver fora do centro das atenções. O fato de França ser um dos jogadores mais bem-sucedidos após o fim da carreira e mantendo sua riqueza sem recorrer a grandes ostentações, é um exemplo de como um atleta pode aproveitar as vantagens financeiras do futebol sem abrir mão de uma vida mais discreta e centrada no bem-estar pessoal. O fim da carreira de França no futebol profissional aconteceu em 2011, após uma breve passagem pelo Yokohama FC no Japão. Depois de várias temporadas no futebol japonês, onde se destacou pelo seu faro de gol, o atacante decidiu que era hora de pendurar as chuteiras.
Após deixar os gramados, França escolheu um caminho diferente do de muitos ex-jogadores brasileiros. Em vez de buscar novos desafios no mundo do futebol como treinador ou comentarista, ele se afastou completamente da mídia e da vida pública, preferindo focar em sua vida pessoal. França decidiu morar no Japão, onde já havia se adaptado ao estilo de vida do país, encontrando nele segurança, tranquilidade e uma maior estabilidade social. Ele ainda mantém uma boa relação com o futebol e com o São Paulo, mas sua vida após o fim da carreira está longe dos holofotes. França se estabeleceu em Tóquio, onde é conhecido por seu bom nível de vida. Segundo algumas publicações especializadas, ele também é um dos jogadores mais bem-sucedidos após a aposentadoria, possuindo investimentos fora do futebol e mantendo uma vida longe das extravagâncias que marcaram a carreira de muitos outros atletas. Apesar de não voltar ao Brasil e se manter distante da mídia, França continua sendo lembrado como um dos maiores atacantes da história do São Paulo e um ícone do futebol brasileiro, com uma trajetória repleta de conquistas e feitos memoráveis. França, um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, deixou um legado eterno no futebol brasileiro. Com uma carreira brilhante no Brasil, Alemanha e Japão, ele continua sendo uma referência no esporte, mesmo após se aposentar. Gostou da história de França? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Qual gol dele mais te emocionou? E quais jogadores você gostaria de ver por aqui? Comente abaixo e até o próximo vídeo.